Começa agora, Inédita Pamonha. Por instantes felizes, virginais e irrepetíveis. Este é o seu Inédita Pamonha, é o seu podcast de reflexão sobre a vida. Nós estamos patrocinados, como sempre, pela Eastman Chemical do Brasil, pelo BNP Paribas Asset Management e pela Profuse Achei. Olha, meus amigos, o que será que é o conhecimento? O que é que será que no mundo podemos conhecer? Qual a relação entre o mundo e o que passa pela nossa cabeça para que isso mereça o nome de conhecimento? Um delírio completo, um devaneio absoluto, pode reivindicar esse título de conhecimento? Por outro lado, se formos exigir para o conhecimento uma correspondência absoluta, uma igualdade com o mundo a ser conhecido, então talvez não conheçamos nada. Veja que a ideia é complicada e poderíamos imaginar dois tipos de escolas sobre o conhecimento. A primeira delas, muita gente chama de racionalista, outros de intelectualista, e que parte de uma premissa: os sentidos atrapalham o conhecimento. A experiência que temos do mundo pelos sentidos é fonte de erro. Aquilo que nós percebemos do mundo pelos sentidos não corresponde ao mundo. É uma ilusão. Faz acreditar que o mundo seja aquilo que não é. Bem, o primeiro nome é Platão, a primeira ideia é o mundo dentro da caverna, o chamado mundo das coisas sensíveis, onde os escravos acorrentados viam sombras, e a sombra é uma deformação. Os escravos acreditavam que a sombra correspondesse à realidade, fosse a realidade, mas é claro, a própria ideia de sombra nos joga na cara que havia outra coisa, outra realidade. Aquilo que viam como sombra corresponde às nossas experiências sensoriais. Em suma, corresponde ao que vemos no mundo, ao que ouvimos no mundo, ao que percebemos, sentimos, cheiramos, degustamos no mundo. E tudo isso, para Platão, é fonte de erro. E aí você conhece a história, um deles se solta, vai atrás da luz e aí percebe fora da caverna que há um outro mundo, um mundo das ideias. E este mundo é acessível através da razão, através da parte superior da alma, através do pensamento. Olha só que loucura, esse é um jeito de pensar. Outro grande nome é Descartes, que no começo da modernidade pedia para que nós observássemos com atenção que a cera parece sólida, mas uma vez esquentada vira líquida e se bobear viraria gasosa, que a água ela é líquida aqui, mas é gelo acolá, e os sentidos nos confundem. Em contraposição a essa maneira de pensar que confia no conhecimento como o resultado exclusivo de uma operação da mente, de uma operação da razão, surgirão os empiristas. E estes proporão muito diferente. Proporão que o nosso conhecimento é completamente dependente dos sentidos. Completamente dependente da
aquilo que os sentidos nos trazem e nos proporcionam a respeito do mundo. O conhecimento, ele resulta da experiência. O que nós conhecemos é, em grande medida, o que nós vemos, o que nós ouvimos, o que nós degustamos, o que nós apalpamos. Claro está que, a partir desta matéria-prima, repito, sem a qual o conhecimento não seria possível, é claro que a mente poderá operar aproximações, justaposições, contrastes e assim por diante. A mente pode até imaginar aquilo que não existe, pegando as asas de um pássaro e colocando num cavalo, fabricando assim, na imaginação, um cavalo alado que não corresponde a nada em meio às coisas do mundo. Muito bem, aí você olha para mim e diz, escuta, uns dizem que o conhecimento é só uma questão de operações da razão, da mente, outros dizem que o conhecimento é completamente devedor das experiências sensoriais. E aí, como é que eu fico nessa história? Aonde é que eu me agarro? Eu me agarro num Descartes? Ou eu me agarro, por exemplo, num empirista como Hume, David Hume, escocês da Gema, ou Berkeley, que vai levar o empirismo a um idealismo maravilhoso e completamente alucinante, assegurando que a coisa é tão percepção, é tão percepção, é tão percepção que nem mundo existe. Só existe uma percepção que já está em você, como se for um filme que começa a ser exibido quando você nasce e termina quando você morre. É inspirador, claro, de Matrix. É exatamente nesse momento que surge Kant para propor o seguinte: talvez os dois tenham um pouco de razão e talvez os dois tenham muito de equivocados. E por quê? Então Kant proporá, e é aqui que eu queria chegar, que o conhecimento precisa tanto da razão quanto das experiências. Tanto do pensamento, da mente, das elucubrações, quanto daquilo que vemos, daquilo que ouvimos, daquilo que percebemos do mundo pelos sentidos. E a coisa funciona mais ou menos assim. Você já nasce com uma estrutura cognitiva, como se fosse, digamos, uma forma de gelo. E essa estrutura cognitiva, ela é constituída por aquilo que ele chamava de forma ou formas do conhecimento. Então, tudo que você vai conhecer tem que se alinhar a essas formas do conhecimento. O conhecimento sempre acontecerá a partir disso. E ao longo da vida, você vai vendo coisas, tendo experiências, percebendo o mundo, e todas essas experiências, essas percepções, elas vão, de certa forma, se ajustando em função das formas do conhecimento que ali já se encontram, já estão presentes. Mas, professor, as experiências do mundo eu sei bem quais são, mas e as formas do conhecimento? Que formas são essas? Que formas são essas que já existem antes da gente começar a perceber o mundo pelos sentidos, né? Então, apenas a título de exemplo, também poderíamos denominá-las de categorias do conhecimento, né? O fato é que é importante que você entenda que isso é inerente ao homem, né? É inerente ao homem no mundo, é inerente à capacidade de conhecimento do homem, não é? Portanto, é alguma coisa que estará ali, seja qual for a tua trajetória de percepções, seja qual for a tua trajetória de experiências do mundo. Essas categorias são as mesmas para todos e tem a ver com esse instrumental da razão que nos é dado antes de qualquer experiência para conhecer o mundo. E você exultará, você subirá pelas paredes ao saber que o espaço e o tempo são formas do conhecimento, são determinantes do conhecimento e organizam as experiências sensoriais como referências que são. Então, para você que sempre imaginou o tempo e o espaço como atributos do mundo, atributos das coisas, atributos daquilo que te é exterior, com Kant, você é levado a pensar que
tempo e espaço já nasceram com você e são verdadeiros a priori, verdadeiras referências, verdadeiras estruturas que organizarão as experiências. Em outras palavras, por causa do tempo e do espaço, quando você abre os olhos para o mundo, você imediatamente tende a posicionar as coisas do mundo umas em relação às outras, e isto é um cacuete espacial da razão. Você vai dizer, é lógico que as coisas estão posicionadas umas em relação às outras. Então, pois esta tal de obviedade, esta evidência, é porque quando você nasceu, digamos assim, você já nasceu com o espaço, isto é, com esta referência da razão para posicionar aquilo que você vê uns em relação aos outros, né? Um mais longe, outro mais perto, um à esquerda, outro à direita, outro em cima, outro embaixo, e tudo isso decorre desta condição do conhecimento que é a forma do espaço. Assim também o tempo, tudo que você presencia no mundo, flagra no mundo, percebe no mundo, você percebe em função de um antes, de um depois, né? Em função de características propriamente cronológicas, né? Uma coisa vem antes da outra, assim como a outra vem depois da uma. Se isso te parece uma evidência, é justamente porque já nascemos com essa espécie de estrutura, como se fora uma forma de gelo mesmo, né? E você jogou ali um pouco de água de coco para fazer gelo de água de coco. A água de coco que você joga são as experiências sensoriais e a estrutura da forma, né? Aquelas ondinhas que vão, de certa forma, dispor o gelo em torno delas ou dentro delas, depende um pouco da forma, são essas categorias. Outra comparação que poderíamos fazer é como se você já nascesse com uma espécie de lente vermelha que te fizesse ver o mundo vermelho. Portanto, não importa o que você faça, é uma lente da qual você não pode se livrar e, portanto, tudo o que você vislumbrar no mundo será a partir dessa lente que se impõe. Pois muito bem, o tempo e o espaço é mais ou menos isso. Não importa que você se vire do avesso, aquilo que você flagrar no mundo será num certo tempo e num certo espaço. O último exemplo são as relações causais. Quer dizer, o homem, na hora que ele vai abrir os olhos para o mundo, para conhecer o mundo, ele já tenderá a buscar as causas daquilo que vê, né? Isto é inato, isso é uma condição do conhecimento que se impõe, ela é anterior a qualquer percepção, como o tempo e o espaço. Olhou para o mundo, começa a perguntar por quê, e as crianças são prova viva desse cacuete que é querer saber o porquê das coisas, querer saber a causa de tudo. Enquanto um gato se contenta em ver uma bola de lã e ir atrás da bola de lã, um humano, ainda que de tenra infância, não se contentará e buscará saber da onde que aquela bola veio, quem foi que imprimiu o movimento àquela bola, e é isso que faz, eu diria, do conhecimento humano alguma coisa que reúne condições, né? Características inatas que são formas do conhecimento que se impõem de um lado e de outro lado a trajetória das percepções do mundo, que serão sempre tratadas em função daquilo que já está posto ao nascer, que são essas formas do conhecimento. É uma coisa linda de propor, uma maravilha de reflexão. Se você gostou, quinta-feira que vem tem mais. Se você não gostou, me dê a chance de falar com você outra vez. Nós estamos patrocinados, como sempre, pela Eastman Chemical do Brasil, pelo BNP Paribas Asset Management e pela Profuse Haché. Um grande abraço, até a próxima, fica bem, valeu! Você ouviu o Inédita Pamonha, por Clóvis de Barros Filho, trazido até você pela revista Inspire-se. Acesse www.revistainspirec.com.br e nos siga nas redes sociais. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.